TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Queridos companheiros, que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus esteja com todos nós. Hoje, o trabalho que nós trouxemos para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, ele é muito interessante e começa logo por a fotografia de uma criança. Muito obrigado. E achei interessante porque, de certa forma, ela vai ao encontro do mundo que nós estamos vivendo, daquilo que vem até as nossas casas, as notícias, do mundo que nós temos vivendo. E foi por isso que eu fui buscar este tema deste livro muito interessante. E vamos começar dizendo que no dialogar do terceiro milénio, onde os pronúncios de uma nova era se fazem sentir por toda a parte, clareando os recantos obscuros do planeta, tanto na ciência, na filosofia, na religião, a educação assume caráter da mais alta importância como mola propulsora de todo o progresso humano. Não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, mas a educação compreende o homem no sentido integral, a educação que atinge o sentimento, que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. Isso já nos traz uma chamada de atenção à grande importância da educação no espírito. Nós, como pais, e que todo este trabalho chama-nos a atenção de nossos pais e até vai nos chamar a atenção das nossas responsabilidades perante o espírito que veio até nós. E eu, como todos os pais, me preocupei aos meus filhos procurar-lhes dar-lhe uma boa universidade, onde que eles tirassem um curso, até que chegasse a primeiro-ministro, como isso seja uma coisa que leva o espírito. Mas, ao entrar para a doutrina espírita, eu verifiquei que o essencial é a educação do espírito e não aquilo que nós, os materialistas, a ciência, ainda está muito longe de perceber. Embora que, e esta casa tem se esforçado para buscarmos unir a ciência à espiritualidade, e tem sido muito útil para muita gente. Receber o espírito, já começa chamando a atenção, que retorna a auxiliar a sua preparação interior, a auxiliar o seu despertar de qualidades superiores, acordar em seu íntimo os compromissos assumidos no mundo espiritual, abrir espaço e colaborar na ação deste espírito para que ele encontre campo propício para a realização da sua tarefa, é trabalho de grande importância de toda a casa espírita, seja um humilde centro de apenas 4 paredes ou uma ampla instituição com vastas dependências. Desde que eu entrei para a doutrina, eu sempre tive, talvez por intuição ou compromisso, a ajudar a desenvolver a evangelização. Quando eu fui imigrante, que estive em São Paulo, eu já disse isso, eu me preocupei
na minha posição que eu tinha naquela casa, com o mesmo nome desta, me preocupei a termos instalações e que chegámos a 450 crianças. Trabalho bonito, trabalho lindo. Nós aqui na casa também nos temos preocupados, embora instalações, que foi o que pudemos desenvolver, e a evangelização é, para mim, uma tarefa, todas são importantes, mas de maior importância, porque são as crianças e são os jovens. As casas espíritas que, quando nós desenvolvemos, abrimos o centro, poucas casas tinham evangelização. Mas nós, desde o início, desenvolvemos esse trabalho e desenvolvemos hoje. Não é uma tarefa fácil, dada as nossas crianças, como elas se apresentam ao dia de hoje. E vêm muito desenvolvidas na parte intelectual, mas a parte do espírito, da moral, deixa muito a desejar. E esse é o grande problema da sociedade que nós vamos ver ao desenvolver do trabalho. Por isso, a nossa casa tem um grande cuidado e uma grande preocupação nessa tarefa, a evangelização. Não podemos titubear quanto aos ensinamentos da doutrina espírita às nossas crianças. Não podemos mais aceitar os preconceitos e as ilusões que ainda temam em permanecer em toda a parte. Auxiliar o espírito que renasce com a verdade absoluta de nossa existência é tarefa prioritária. Eu, às vezes, conversando com muita gente, os pais, em vez de mandar para a evangelização, e cada um tem o seu livre-arbítrio, mandam para outras atividades e que a evangelização fica em último lugar. Nós vamos ver à frente o que isso poderia ajudar e essa ausência o que ocasiona. Porque o espírito, ele vem com uma folha em branco, embora trazendo no seu perispírito toda a bagagem de reencarnações passadas. A evangelização é um trabalho, como diz aqui, prioritário e de grande importância para os nossos filhos ou para os nossos netos. A imensa obra esclarecedora que a doutrina espírita inicia em nosso planeta temos como base as obras da codificação, firmemente alicerçadas por Kardec. A transformação da humanidade é trabalho educativo, como bem frisou Kardec, em obras póstumas, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Esse é o caminho. Se o espírito, ele apenas fica na parte material, falta a outra parte moral. E é o que nós vemos aí, que os conflitos que nós verificamos e que nós nos defrontamos a cada dia, é um problema muito sério para a humanidade. Neste livro aqui, na Escola do Mestre de Vinícius, que é o patrono da nossa evangelização e que tem feito um trabalho extraordinário, ele diz-nos o seguinte: a confusão ora reinante na sociedade resulta do descaso a que se tem voltado tão magna questão. Os males que flagelam a humanidade contemporânea procedem da descrença, do ceticismo e falta de confiança na eficiência da educação moral. O mundo está em crise de dignidade. Desde esta se originam as outras. Não é de sábios que carecemos, os problemas da inteligência estão, por assim dizer, resolvidos, conforme atesta o surto imenso do progresso material atingido. E nós verificamos isso,
que o progresso intelectual, da ciência, da tecnologia, tem sido uma coisa extraordinária. No entanto, nós verificamos a ausência de Deus e principalmente nos nossos jovens e nossas crianças. Vamos pensar nisso. O grande problema é que o jovem não tem o ideal de qualquer religião. Isso tem desaparecido aos poucos com as grandes descobertas na parte da informática e tudo mais. Isso ficou de lado. Há dias uma senhora dizia-me que, e tem filho médico, que tinha muita pena do filho, ela frequenta, ela estuda, que o filho não acreditasse até em Deus, na reencarnação. Quando ele tem um doente, ele tem um espírito ali à frente dele, mas que não conseguia incutir nele. Perguntei-lhe, quando ele tinha 6, 7 anos, o que é que a senhora desenvolveu com ele? Mandei para a catequese. Bom, mas lá diziam que morreu, acabou, que a reencarnação não existe. Como é que fica agora? E ela disse, pois é, naquela altura não tenho o conhecimento que tenho hoje, e não tinha mesmo. Nem as facilidades que temos hoje com as casas espíritas, também é uma realidade. Mas há essa dificuldade, porque foi encaminhado para algo que não lhe deu uma sustentação e uma compreensão de tudo o que é de ordem espiritual. Não é? E, portanto, vejamos agora, nós os pais, nós os avós, o que é que nós temos fazendo com nossas crianças, para que amanhã não aconteça como esse médico, que a mãe agora muito aflita, observa, aprendeu, desenvolve, estuda, mas gostaria que o filho também desenvolvesse. Mas ela não teve condições, ou não pôde, ou não estava inserida no contexto para levar o filho à evangelização, para ele saber que é um espírito que traz responsabilidades, que a vida continua, traz consigo uma bagagem que ele tem que lapidar na presente reencarnação, os conflitos que vai ter, e que a doutrina espírita, numa evangelização, é uma almofada para que o jovem, quando ficar adulto, possa melhor se defender e caminhar. Não obstante, o momento que atravessamos é dos mais angustiosos. Os grandes financistas e economistas não solucionam o problema do pão. Os estadistas de renome não resolvem o problema satisfatoriamente, não resolve satisfatoriamente o problema político. E não. Nós vemos aí o que está acontecendo aí na Europa e também no Oriente Médio, que dá origem a que os problemas venham até nós. Os políticos não conseguem resolver. Porque não conseguem. E há uma grande interrogação com essa gente, com esse povo. O que é que vai acontecer? Os sociólogos de alta envergadura mostram-se impotentes diante dos problemas sociais, tais como o pauperismo, o crime, o vício e a enfermidade. Por quê? Certamente porque faltas a percepção íntima das grandes realidades da vida do espírito. É aí que bate. É aí que a humanidade precisa de saber que é um espírito imortal, que já teve diversas reencarnações, que as crianças que vêm entre nós trazem uma bagagem e que compete a nós encaminhá-las para um entendimento de Deus e da vida superior.
Se não o fizermos, nós estamos em falta. E hoje, com o mundo como ele está, traz grandes consequências para as nossas crianças e para os jovens, principalmente. E, claro, os adultos, porque não têm uma formação, não têm o ideal, a moral deixa muito a desejar. Recordemos ainda o comentário da questão do Livro dos Espíritos. A educação, se bem, na pergunta 917, a educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece o de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as plantas jovens. Tem que começar de pequenino. A criança, quando a encaminham para a evangelização, para a ideia de Deus, aprende com uma facilidade extraordinária. Mas é preciso que os pais também sejam evangelizados, para que contribuem na evangelização das crianças. E há os nossos professores, os nossos evangelizadores, eles reclamam isso. A contribuição dos pais. De vez em quando são os pais que vão evangelizar, os filhos que vão evangelizar os pais, com aquilo que já vão aprendendo aqui. Mas, se os pais não contribuírem para a evangelização das crianças, os professores, por mais que eles façam, por mais que se dediquem, fica muito, muito mais difícil. Educar, pois, em seu verdadeiro sentido, é a tarefa que se destaca. Estudando todo esse trabalho cessado na moral evangélica, conforme observamos em Kardec, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. A bandeira que levantamos bem alto é do espírito cristão e humanitário. Olha, veja a responsabilidade nós que estamos integrados na doutrina. Não só as casas, não só a direção de uma casa, mas todos aqueles que fazem parte, inclusive os pais também, para que realmente haja um aproveitamento nas suas crianças. Facilita muito. Nós temos agora na nossa TV um trabalho que é dedicado, não sei se já viram, muito interessante, em que as mães, à noite, podem, ou através do computador, ou ler a história, que isso vai ajudar a criança. E foi colocado na nossa TV para isso. Se vocês não viram, busquem. E é muito interessante aquela sobre o Chico, e que a nossa jovem desenvolve muito bem. Pestalozzi, em sua visão avançada, percebe o espírito, filho de Deus, que possui o germe em um grande potencial interior, definindo a educação como o desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as faculdades do ser. Define 3 estados ou etapas morais do homem, demonstrando a evolução do estado primitivo, o estado social e deste ao estado moral. Lembramos que Kardec foi aluno de Pestalozzi e foi aí que ele começou a se integrar para a realização da missão que ele vinha investido. E ele ajudou até Pestalozzi, até ajudando em alguma falta, ele já servia de professor naquela época. Foi Pestalozzi que Kardec foi buscar para trazer na codificação todo esse material que nós temos, que podemos usar para a educação nossa e das nossas crianças. Claparede, ao criar o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, trabalhando na psicologia e pedagogia, destacou que a escola deve ser ativa, antes um laboratório do que um auditório, procurando estimular ao máximo a atividade da crença. A escola é um meio alegre,
onde a criança passa a amar o trabalho. Há 2, 3 dias veio da Universidade de lá do Minho um trabalho que os alunos estão desenvolvendo e que têm desenvolvido, uma coisa extraordinária, em que eles se dedicam nos laboratórios e que tem saído um trabalho, nós portugueses, teremos que se envaidecer por isso, muito interessante do trabalho que eles fazem, mas em laboratório, e claro, dentro dos estudos que a universidade faz para os alunos. É muito importante essa parte aí. Já naquela época, esse cientista estudioso chamou a atenção de todos nós. Jean Piaget, em uma vida toda dedicada ao estudo da criança, demonstra, através de um trabalho sério e profundo, que todo o conhecimento é construído através de um processo contínuo de adaptação, transformando nossas estruturas anteriores em estruturas mais aperfeiçoadas. Nós viemos aqui para a Terra, para uma escola, é um aprendizado. A doutrina é muito clara nisso. Nós temos aqui de passagem. E a nossa felicidade futura será do nosso aproveitamento, da nossa boa vontade, do nosso conhecimento, a nossa transformação íntima como verdadeiro cristão, buscando na mensagem do Cristo tudo aquilo que Ele nos deixou. É a ciência que ainda não se debruçou sobre isso. Outras religiões e outras filosofias também não vimos que se vão debruçando sobre isso. Mas a doutrina espírita, sim, porque vai à fonte original, ao espírito. E isso é muito importante para todos nós. Há necessidade que, tanto quanto possível, nós, os espíritas cristãos, façamos a divulgação. Os espíritos não nos pedem nada nem nos exigem. O que eles esperam de nós é que nós divulgue a sua doutrina. Divulgue. Que nós, de alguma maneira, possa encaminhar o ser para as coisas espirituais. Saber de onde viemos, por que estamos e para onde vamos. E quais as condições que nós chegamos lá de lá. O que é que nós levamos que passa na alfândega da morte? Os grandes cursos superiores, dependendo como é que ele desenvolve. As coisas materiais, os títulos. O Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Portanto, todos esses ensinamentos são importantes. E se me perguntasse a mim, qual é a tua preocupação agora que estás já no final da tua jornada? O que é que eu vou encontrar de lá? Sim, porque eu, em 50 anos de doutrina, eu tenho falado com os espíritos. E fico sabendo da posição de que eles estão. Qual é a sua posição? Aqui há dias, há uns meses, eu atendi José Saramago aqui na casa. Ora, José Saramago foi uma pessoa de grande projeção no mundo. Agora, pergunte-me qual é a condição ele do lado de lá. Primeira vez vinha muito nervoso, porque dizendo que nós adulterarmos o seu evangelho. E que isso era assunto de um processo, porque nós entramos naquele processo de... Bom, quando nós adulta, nós, o nome, um livro, direitos autorais. Porque ele nem me lembro bem, nunca li nada dele,
qual é o livro que ele tinha, e se alguém sabe, o José Saramago, o Evangelho. Então, ele queria impor-nos um processo, porque nós pusemos lá Allan Kardec. Na segunda vez, ele vinha um pouco mais brando, mas não sabia que tinha desencarnado. E ficou meio desconfiado, que ele disse: mas aqui está o meu pai, como é que é? E a espiritualidade encaminhou e ajudou, evidentemente, como ajuda. Deus não desampara ninguém. Agora, é preciso vermos no trabalho que ele desenvolveu, o que é que ele foi útil para ele e para a sociedade, o que é que ele criou nas mentes através da sua escrita. Passou o seu trabalho na alfândega da morte? Não. Ficou cá. Essa deve ser a nossa preocupação. Porque nós, os portugueses, dizemos: não, vamos desta para melhor. Não é não. Dependendo a nossa vida, aquilo que nós, o que nós realizamos numa reencarnação, o que fomos útil, o que fizemos de bem, o que evoluímos, o que conseguimos consertar daquilo que trazíamos conosco do passado, através de diversos aspectos, quer na vida familiar, quer nos reencontros, dedicar-se a uma casa que possa desenvolver o amparo a outras criaturas. Isso conta, e isso passa na alfândega, vai conosco, sem dúvida nenhuma. Isso é o que ainda, por falta de informação, as pessoas não se apercebem. E mais, não aproveitam a oportunidade que eu costumo dizer. Graças à providência divina, nesta presente encarnação, eu vivi um processo de área de grande percepção, que foi Chico Xavier. Acompanhei todo o seu desenvolvimento. E com isso trouxe-me responsabilidades. Mas deu para aprender muito. E poder passar para vocês, que foi o meu compromisso. Hoje está se tornando mais difícil, porque o mundo, as turbulências, as coisas materiais, está dificultando mais. Nós verificamos isso na prática da doutrina, mas isso é outro assunto para outra ocasião. Neste clima de incertezas, luzes e sombras, a doutrina espírita vem espalhar sua luz brilhantíssima, demonstrando a colaboração de cada um dos seus estudiosos do passado, sanando dúvidas e abrindo caminhos para os estudos do futuro, da psicologia evolutiva, do comportamento biológico dos seres. Chegamos ao Espírito Eterno, podendo agora compreender, com real facilidade, os conceitos do desenvolvimento e a aprendizagem tão importantes à evolução do espírito. Nunca tivemos uma época como agora. A facilidade que tudo está escrito. Chico Xavier deixou 493 obras. Hoje, você vai à internet, você encontra. Não há mais desculpa. Poderá faltar a nossa boa vontade e a vontade de aprender, de trabalhar e evoluir, mas que as facilidades são enormes e que contribuem para a evolução do nosso espírito. É só quem não quer. Estamos arraigados ainda, como disse atrás, ainda nos preconceitos, no sarro de outras doutrinas, principalmente a doutrina católica, que diz o nosso Emmanuel, e vou dizer porque é um circuito fechado, atrasou a humanidade em 1000 anos. Isso está escrito. Não estou inventando nada. Pois é.
E esses preconceitos e esse sarro que ainda trazemos está nos dificultando a nossa marcha para a área moderna do espírito. Com o advento da doutrina espírita, a obra está coroada com a visão da criança espírito. Reparem bem, onde ela começa. Que retorna à nova experiência e que traz em si a sua bagagem do passado, ou seja, estruturas internas desenvolvidas em vidas passadas, reagindo com as experiências novas desta vida, ampliando as possibilidades para o futuro. Então, quando vem uma criança até nós temos que saber, e a doutrina ensina, que ali está um espírito com uma grande bagagem de vidas passadas, que traz compromissos e que precisam os pais ficar atentos a essa responsabilidade. E que é preciso desenvolver essas capacidades, porque é um espírito eterno, ele está lá. E que é preciso desenvolver. E que nos traz, como diz aqui, possibilidades, ampliando as possibilidades para o futuro, para que um dia sejamos felizes e que quando a Terra, nesta transição que está tendo, vocês irão à Terra, vocês irão reencarnar lá, mas em outras posições. Mas é preciso que os espíritos que estão aqui no planeta, renitentes, que estão destruindo, que estão fazendo barbaridades, que sejam através do planeta Chupão, ir para outro planeta e aqui renascerem, como já está renascendo criaturas mais evoluídas, com mais bom senso. Se vocês verem as crianças numa certa idade, a gente nota uma diferença muito grande. Nem todas, evidentemente, porque cada espírito é um espírito, traz a sua bagagem. Mas há crianças que já trazem aquilo com uma percepção extraordinária. São esses espíritos que irão reencarnar aqui e que irão transformar o nosso planeta num planeta de regeneração. Algumas perguntas se respondem em nossa mente. Como o espírito evolui? São perguntas que devemos fazer a nós próprios. Quais as características do processo evolutivo? Como o espírito aprende? Quais as características do espírito em sua nova encarnação? As fases por que passa? O que ele necessita no atual estágio para continuar o seu processo evolutivo? Como auxiliar o espírito a evoluir, a aprender, a desenvolver as suas qualidades intrínsecas, seu potencial interior? Que meios dispomos para auxiliá-lo? São perguntas que devemos fazer a nós próprios, responsáveis pelas nossas crianças no mundo de hoje. Quer sejamos avós, repetimos, ou os pais. Fazer todas estas perguntas nós próprios. Tentaremos responder a estas e outras perguntas, procurando dentro da doutrina espírita e da pedagogia em geral a resposta que necessitamos. E só na doutrina é que dá essas respostas. Não se vê outra religião, nem outra filosofia que você vai encontrar essas respostas que forem enumeradas aqui. Não tem. Será que é puxando a brasa a nossa sardinha demais ou é a realidade? É nós constatarmos isso e vemos que é isso mesmo. Em obras póstumas encontramos o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Para aquelas que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato parte da iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. A ciência tinha que se debruçar sobre isto. Quando o médico vê o doente
infelizmente só vê o corpo. Mas ali está um espírito que encerra todas essas qualidades e poderíamos dizer até esse mistério que não é uma realidade. E quando o médico faz tudo, e porque faz, ainda bem que Deus pôs os médicos, e que opera e faz tudo o que lhe é possível, temos que realmente agradecer, mas depois que eles dizem na linguagem deles, eu tenho convivido sempre muito com médicos, esse já foi, mas como? Como é que é? Tratou do corpo, até o restante. Mas já foi para onde? Isso é a linguagem deles. Porque sempre, quer no Brasil, quer aqui, nós tínhamos uma creche muito grande e tínhamos muito médicos, sempre convivi junto com médicos. E aqui na jornada. Até a linguagem deles é essa. Este já foi. Não se lembram? Os médicos que vêm aqui, que eu converso, eles sabem que ali está um perispírito que é o intermediário entre o corpo e o espírito. E que o corpo vai para o cemitério, mas o espírito vai. Continua o seu caminho, a sua trajetória. E depois o espírito vem ainda obsediar-nos a nós, mediante a nossos débitos, enfim. Mas isso é outro assunto. E, aliás, era esse assunto que eu ia trazer, obsessão e todas as suas diretrizes que tem. Mas achei que já estamos todos obsediados, vai mexer mais na obsessão. Não. Vamos para a criança, o espírito que renasce e que vem e que é vida. Não é mesmo? Os primeiros 7 anos. Nos primeiros anos de vida, de 0 a 2, a energia que durante a gestação plasmou o corpo físico nos moldes perispirituais e que forma a herança genética, agora atua principalmente no desenvolvimento dos órgãos e no desenvolvimento dos mesmos, habilitando o novo corpo ao pleno domínio do espírito. Você veja que é tudo uma sequência do 0 aos 2 anos, ainda é a mãe, quer na gestação e depois que ele vai adquirindo, por isso que tem a parte genética, tem a hereditariedade, que é uma realidade também, embora a doutrina não vai muito para esse factor de hereditariedade, mas vai para a parte genética e é uma realidade. O corpo físico entra, pois, em acelerado desenvolvimento. A energia criadora do espírito se manifesta no campo sensorial motor e, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, capítulo 13, após os 7 anos, o processo reencarnacionista está conciliado. A parte física, a estrutura, o que ele trouxe e herdou da parte genética, está consolidado. Só aos 7 anos. Aos 7 anos, aproximadamente, ocorrem transformações importantes na vida do espírito reencarnado. Nós podemos verificar que, nessa idade, há as grandes transformações da criança, porque ela já está senhor do seu corpo. O espírito já está de posse do corpo físico para poder crescer e continuar a sua viagem. André Luiz nos faz importantes revelações sobre os primeiros 7 anos da criança em Missionário da Luz, ao relatar as palavras do instrutor espiritual Alexandre sobre a reencarnação de Sigismundo. É muito interessante essa parte que André Luiz explica e muito bem. André Luiz nos relata profundas revelações feitas pelo espírito Alexandre sobre a epífice e a idade de 14 anos. Aquela idade que nós dizemos, que idade tem? 14, 15, 16, é uma idade difícil. Pois é. Vamos ver aqui, muito rapidamente, o porquê o que acontece nessa idade. Diz aqui, não se trata de órgão morto, porque a ciência
até há um tempo atrás, achava que a epífise, a pineal, era uma glândula morta, que não tinha nenhuma importância. Hoje, e vai vir entre nós Dr. Sérgio Filipe de Oliveira e outros mais, que explica muito bem a função dessa glândula perante a vida do corpo e do espírito. E diz, não se trata do órgão morto, segundo velhas suposições, é a glândula vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na probidade, as forças criadoras e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ora, seja uma glândula tão pequenina, a função que tem e que carrega mediante a vida e que vai carregando de vidas passadas toda uma bagagem do espírito. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao conceito orgânico e reabre os seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. É aquela idade que nós dizemos que é uma idade difícil. A glândula pineal, ela desabrochou e começou a funcionar. Entrega-se à criatura a recapitulação da sensualidade, examina o inventário das suas paixões vividas em outra época, que reaparecem sobre fortes impulsos. É a glândula pineal que comanda. Que coisa! Por que é que a ciência não vai até esses conhecimentos? Que pena! Os médicos, esses que estudam, eles, e nós na jornada, já foi dito sobre a glândula pineal. Porque é ela que, desabrochando, os jovens se encontram, dizia o Chico, que nós não sabemos e não fazemos ideia, nessa idade, dos conflitos dos nossos jovens. Porque vem o passado, vem tudo se desenvolver, vem as paixões, vem o mundo que vem encontrar. Se traz, como eu disse, a almofada da evangelização, houve uma preparação, a espiritualidade ajudou, e esses conflitos, eles são menos agressivos. Se não foi feito nada. É o que nós vemos hoje nos jovens. Por isso a importância de pôr na criança a ideia de Deus, a imortalidade, a reencarnação, Deus com a sua misericórdia e a sua bondade. Ela preside aos fenómenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura acha-se revestida. Porque nessa idade os jovens não trazem só os seus conflitos da sexualidade e tudo aquilo que trazem do passado, também trazem as qualidades superiores para que possam ser desenvolvidas com a ajuda de tudo que têm ao dispor, para poderem aproveitar, porque tem jovens com essa idade que desenvolvem trabalhos extraordinários, que trazem do passado e que põem em prática responsabilidades da ordem espiritual.
O meu filho começou a dar aula a esses jovens, esses 4, tinha 14 anos. Portanto, é uma bagagem que vem do passado. Não só os conflitos de toda a ordem, mas também as responsabilidades e a oportunidade que tem de crescer e evoluir. Mas é preciso entender isso, e a doutrina é muito clara nesse aspecto. A adolescência é a fase mais difícil e perigosa da vida, mas também a mais bela. É verdade, quem já passou por isso, não é? É perigosa, sim, mas também é a mais bela. É de sonhos, é de alegria, é de fantasia, não é? É uma coisa extraordinária. Vê como a vida do Espírito é uma coisa maravilhosa, a bondade de Deus é uma coisa que nós não temos condições de aquilatar. Mas existem as adolescências desastradas, carregadas de provas esmagadoras. Porque é a lei de causa e efeito que começa a funcionar. Ele já está em condições de assumir, de avaliar os seus débitos e as suas responsabilidades. Voltamos novamente. Se traz um preparo de quando ele tinha 6, 7 anos, fica mais fácil. Se os pais se descuidaram, fica mais difícil. É o que nós vimos hoje. É nessa fase entre os 13 ou 14 até os 18 ou 20 que o jovem toma consciência das suas novas responsabilidades em sua nova residência na terra, está de passagem, para lembrarmos o título dos mais belos livros de poemas de Pablo Neruda. Não sei, nunca li nada desse autor. E que diz o seguinte: nesse período, as lições e os exemplos da infância amadurecem lentamente e precisam, mais do que nunca, ser acrescidos de novos e vigorosos estímulos. Porque, nessa primavera da vida, com o perfume das flores, o cheiro estonteante do pólen e as condições de vagas lembranças do passado, o adolescente se sente atraído por setores diversos de atividades, arrasta-o, puseram lá o D sem ser preciso, para comportamentos anteriores, quase sempre perigosos. Você veja que até a natureza influi na vida do espírito. A ilusão do pólen das flores vai trazer lembranças do passado. Se ele se deixa ir nesse embalo, diz aqui, comportamentos anteriores quase sempre perigosos. Que pena os nossos jovens não terem conhecimento de tudo isto. Porque, se reparem bem, nas casas de espírito, os jovens são muito poucos, e é uma pena. Primeiro, porque, repara bem, os jovens seriam os continuadores das casas espíritas. E, no entanto, não é isso que está acontecendo. São muito poucos. Acrescentamos apenas que Alexandre chega a dominar a hipíce como glândula da vida espiritual do homem. Olha a importância. Afirmando que ela comanda as forças subconscientes sob a terminação direta da vontade. Vemos, pois, claramente o espírito reencarnado, aos 14 anos aproximadamente, recapitulando sua sexualidade, inventariando suas paixões vividas em outras épocas, que reaparece sobre fortes impulsos. Vamos avançar, que o tempo está se esgotando. O jovem, pois, ver-se-á diante das emoções que cultivou no passado, sendo chamado ao reajuste dos canais de manifestações de suas energias anteriores, retificando possíveis erros do passado e direcionando suas energias para os canais superiores da vida. Isso seria o caminho que ele tinha que seguir. Que bom que seria. E tem muitos jovens que o fazem, por que não?
E porque nem nada está perdido. Se não fazem uma reencarnação, farão em outra. A educação espírita, como bem frisou Kardec, se inicia nas famílias espíritas. Novamente, chamando a responsabilidade. Exemplos cristãos, reencarnação, compreensão de Deus, amor, fraternidade, possibilidade de intercâmbio entre encarnados e desencarnados fazem parte dos conhecimentos que os pais devem ministrar aos seus filhos. Essa é a realidade. Reencarnação, intercâmbio entre encarnados e desencarnados fazem parte do nosso aprendizado, porque isso é muito natural. Isso é muito natural. E precisa ser cultivado e precisa ser desenvolvido esse conhecimento que o mundo espiritual é uma realidade em nós e que há uma interdependência contínua e muito eficaz entre nós e o mundo espiritual, entre os encarnados e desencarnados. Os pais espíritas utilizarão os recursos da prece, do Evangelho no lar, do passe, dedicar-se-ão ainda ao auxílio às casas espíritas. Olha, está aqui escrito, não fui eu que escrevi, foi o Herculano Pires, ele era muito irreverente, ele não tinha papas na língua. Repara bem, é como Cristo disse, dai e receberás. Se os seus filhos vêm para a evangelização, se os seus filhos são beneficiados, por que não esses pais não ajudarem a casa que os recebem? As casas, esta casa, nós temos com dificuldade em trabalhadores. Vou aproveitar o embalo para falar isso. Está faltando trabalhadores. Desistem com muita facilidade. Os pais espíritas têm obrigação, porque trazem, se beneficiam da casa, por que não ajudar? Aqui o governo não participa. Não é isso? Não tem, pelo estatuto, não tem funcionários. Não paga. Para tocar uma casa destas, todas as tarefas que tem, precisa muita gente, precisa muita dedicação. Precisa alguém que abra a porta para vocês entrarem. É ou não é? Dedicar-se onde ainda ao auxílio às casas espíritas, porque ele é uma casa em que todos se beneficiam. Até é preciso colaborar. Se não chegar aqui ninguém às 9h30, 10 horas, não abre, não atende telefone. Se não vier para ninguém fazer a sopa, os sem-abrigo não comem sopa. Tem uma tarefa que está ainda, eu apesar de ser velho, tenho sonhos ainda, dentro, e sempre tive dentro da doutrina espírita. Fui sempre um revolucionário, digamos assim. Há uma tarefa que precisa ser muito desenvolvida. Já está sendo desenvolvida aí por um processo que não é o caminho da doutrina. Passe nos hospitais. Ainda não queria desencarnar, só que falta-me o material. A nossa irmã Cecília tem dificuldade para regimentar aqueles que vão nos dar passe a vocês. Há um descaso, há uma despreparação, porque o passista tem que ser no mínimo evangelizado. O que importa é tomar o passe, mas alguém tem que dar. A nossa Cecília, ela sofre. Hoje eu tenho isto, eu vou para a praia, hoje não posso dar passe. Tem isso. E precisamos nos desenvolver através. Tem até o mentor já que se prontificou
a tomar conta dessa tarefa. Todas as tarefas de casa têm o seu mentor aqui. Além do nosso patrono que toma conta de todas as tarefas. Já tem. Tem até o nome dessa tarefa. Mas faltam os tarefeiros. Mas os tarefeiros, para entrar numa câmara de passe, tem que ser no mínimo evangelizado. Não pode ao meio-dia tomar meia garrafa de vinho e depois chegar lá a dar passe. Doutrina espírita é coisa muito séria. Nós ainda não avaliamos a profundidade e a responsabilidade quando nós somos convidados a vir a uma casa espírita. De alguma maneira, ninguém vem por acaso, porque o acaso não existe. É muito comum eu dizer, como é que chegou até aqui? Porque sabe, foi uma informação que me deram. A espiritualidade, os nossos anjos de guarda, os espíritos protetores, os nossos familiares, fazem de tudo por caminhar para o caminho do Cristo. E ele se encontra aqui numa casa, mas veio porque sim, já houve um trabalho a mais para isso. Mas é uma responsabilidade. Pois é. Se você tem alguma faculdade de cura, porque tem, precisamos de passistas. Precisamos de trabalhadores. É isso. Está aqui um casal que está olhando para mim, que quando vem fazer a sopa, normalmente é o casal, reparem bem, é o casal e outra pessoa que fazem a sopa. Mas dizem eles que se junta às mãos deles tantas mãos que a tarefa sai com maior facilidade. Porque os espíritos ajudam e verificam as nossas dificuldades. Não é? E eles naquela hora, olha, está pronta a sopa. E quem diz essas tarefas, outras mais, a espiritualidade está presente, ajuda. É preciso, em todas as obras, nós estamos 1600 obras, em todas diz, quando o encarnado tem boa vontade, os espíritos, esse tem boa vontade. Muito será dado àquele que recebeu. E àquele que é descuido e quer ir para a praia, até isso lhe é tirado. Abandona. Isso é a tradução do Evangelho, a parábola que você vai falar na próxima vez. É isso mesmo. Precisamos de desenvolver essa tarefa. Já existe aí, mas o reiki para nós não interessa. Tem dinheiro por trás. Hoje eu já cuidado daquele Antônio, já posso falar sem medo nenhum, porque o que é que me vão fazer agora? Terminamos então. O que é que diz aqui mais? Ainda diz aqui outra coisa importante, só para terminar. Professor espírita é o que estuda a doutrina espírita e as suas técnicas de educação. Para facilitar a sua tarefa, formado à luz da pedagogia espírita, ele exemplificará as palavras: educar é um ato de amor. E é o que as nossas evangelizadoras têm. Um trabalho dignificante. Muito difícil pelas crianças que hoje vêm, que nós temos. Será um idealista que lutará, claro, por seus direitos, mas conhecerá e se preocupará primeiramente com os seus deveres. As técnicas oferecidas pelo Espiritismo são o passe, a desobsessão, a prece e a compreensão da reencarnação. Sentirá em seus alunos como membros da sua própria família. E é o que elas fazem. Escolhi este tema porque hoje em dia, como já disse, e volto a repetir, há nos jovens, e existe uma grande preocupação dos dois lados, encarnados e desencarnados. Nós temos vendo que acontecem coisas muito tristes, não é isso? E que, será que os pais
encaminhar-os para a evangelização? Acredito que não. A todos vocês, muita paz. Obrigado por me escutarem e fiquem com o Cristo. Muito obrigado. Estamos todos com as orelhas um bocadinho vermelhas de tantos puxões que levamos. Vamos lá ver se meditamos e refletimos sobre isso. É importante. A oportunidade está dada a cada um de nós. Não estamos aqui por acaso, lembremos-nos disso sempre. E sobre a educação do espírito, o Sr. Orlando focou, e com muita propriedade, sobre a questão das crianças, daqueles que nós recebemos, mas lembremos-nos que nós estamos sempre a tempo. Cada um de nós é uma criança e precisa ser evangelizado. Nós precisamos realmente investir em estudar e em conseguirmos. Um dia, essa deve ser a grande esperança de cada um de nós, sentirmos verdadeiramente espíritos imortais, sabermos disso completamente real em cada momento da nossa vida. Isso fará toda a diferença. A partir do momento em que nós soubermos, dentro de nós mesmos, no nosso coração e na nossa mente, em todos os instantes, que nós somos espíritos imortais, que estamos a bem aproveitar esta oportunidade, isso fará toda a diferença. E o exemplo, não é assim? Esse é o fundamental. Não importam palavras levas o vento, mas vamos tentar, cada um de nós, dar o exemplo, e por isso o trabalho é uma grande oportunidade, mas a cada instante tentarmos refletir quando pudermos. E nós temos alguns momentos, como os trânsitos, hoje o trânsito estava horrível, por exemplo, para vir para cá, alguns momentos em que nós tentemos recolher-nos e refletirmos sobre essa realidade. O que é sermos espíritos imortais em cada uma das atitudes que nós temos na nossa vida cotidiana. É nela que nós podemos fazer toda a diferença. E vamos arregaçar as mangas e trabalhar sempre. Lembremos-nos disso.